revelação. See? Hein? Watch. Observe. The place that Jesus said so, a place that when he opened the book, it was hid from the foundation of the world. O lugar que Jesus o disse, o lugar quando ele abriu o livro, o que estava escondido desde a fundação do mundo. And then the revelation of this day, you're placing it right in there, ties the three together. E então a revelação deste dia aqui, colocando isto bem ali, une os três juntos. And three is a witness. E três são uma testemunha. So it's true. Então, é verdade. It's absolutely true. É absolutamente a verdade. Now, these virgins that come along here, Agora, estas virgens que vieram aqui, they are the ones that fall asleep, and then the whole body is made up together of that group. elas são as que adormeceram. E então o corpo inteiro é formado desse grupo. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler Cantares de Salomão, capítulo 2, o versículo 1. Mais ou menos no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Grande Criador, estamos mais uma vez diante de Ti por misericórdia, reconhecendo que Tu és a mesma rosa, o mesmo lírio, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nesta era da noiva, quando ela recebe Sua palavra e casa com esta palavra, ainda Jesus Cristo é o mesmo, a mesma rosa de Saron, o mesmo lírio dos vales, a mesma estrela da manhã. Estamos aqui para recebermos mais um pouco desta bênção espiritual. E por que não receber também a física, desde que nós temos alcançado a promessa daquilo que é espiritual? Todas as coisas acompanham esta bênção espiritual. Alcança, meu irmão, minha irmã, com todas estas bênçãos, Senhor. Não somente do Espírito, mas todas as bênçãos que acompanham o Espírito do Senhor. A bênção para o Espírito, para a alma, para o corpo, para o lar, para as famílias, para os filhos, os pais, que tanto carecemos de Ti. Fale conosco, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Para sentarmos. Deus trata individualmente.
Bem, a gente fez uma leitura para o que vamos tratar, parece ser tão diferente, porque Deus trata com você individualmente. A gente espera que Deus trata com o pastor, aí o pastor trata com a igreja, mas Deus trata com você primeiro, é o indivíduo. E depois que, se Deus tratar com o pastor, cada indivíduo tem que receber aquele mesmo tratamento para a mesma revelação, para a mesma salvação. Então Deus está tratando comigo, Ele também trata com você. Vamos lá ao princípio, a mensagem pregada pelo profeta, que para nós é a base daquilo que pregamos hoje, da nossa fé em Cristo, mas o Cristo do dia, Cristo que veio em carne em William Branham. Se fala de um Cristo antigo, de um Cristo histórico, mas quando Deus veio no entardecer, Ele veio trazer para a nossa memória e até para a nossa visão o que Ele foi há 2000 anos atrás, no amanhecer, que foi em Jerusalém. Então Ele foi o mesmo Cristo, agora no entardecer, na América do Norte. Agora tem a unção que vem sobre a esposa, a noiva do Cordeiro, e nesse tempo recebe a mesma unção, e ali está Cristo outra vez num corpo. Este é o corpo de Cristo. Eu, você, a igreja. Este agora é o corpo ungido da hora. O Messias do momento. O Evangelho do dia. O que nós ouvimos aí com o pastor Vanderlei já podia ser a mensagem, né, da noite. E ele ainda falou correndo. Tinha tanta coisa para falar. Vai preparando que o senhor prega para nós mais um pouquinho disso aí no sul. Não é, pastor Vanderlei? O 108 da mensagem Unidade. Deus trouxe isto e disse: aqui está. E Abel ofereceu o correto. Então o seu irmão estava com invejas dele. Existe esse problema entre família. Esse problema entre irmãos. E existe esse problema entre ministérios, que acontece a mesma coisa. De um matar o ministério do outro. Deixa morrer por si próprio. Você não tem que matar nem o Evangelho. Você não tem que matar a moral de uma pessoa. Deixa ela morrer por si própria. Não é para você fazer. Quem fez isso foi Caim. Caim matou a influência do seu irmão Abel, porque o seu irmão Abel orava a Deus e Deus recebia. Deus respondia. Aí Caim era irmão por parte de mãe e não por parte de pai. As pessoas muitas vezes arrepiam quando escutam isso, porque elas têm Bíblia, mas elas pensam que tudo era filho de Adão. Não, tudo era filho de Eva. Caim não era filho de Adão. Caim era filho da serpente. E não é que a serpente feia, que se fosse feia, Eva não estaria com ela. De feiura, a mulher corre. Então Eva correria também. Mas não era isso. A Bíblia mostra que Satanás foi o anjo de luz. Ele foi bonito. E a Bíblia mostra que Deus foi feio.
Isaías 53. Deus sem parecer e sem formosura. Enquanto que Satanás foi bonito, Isaías 14 fala sobre ele era bonito. Então, quando ele trouxe um filho através da incredulidade, e que aquela serpente tinha uma semente que misturava com a da mulher, foi por isso que ela gerou, teve um filho assassino. E é por isso que nós hoje podemos ter filhos de várias naturezas, porque desde o Éden houve uma mistura de semente. Depois, no dilúvio, outra mistura de semente. E aí os filhos saem com toda a classe de natureza. Você vê que depois do princípio, após o Gênesis, você vê após o dilúvio, que um filho bom, o Isaque, podia gerar um filho ruim e um filho bom. E ele era bom, mas nele havia já esta semente, estes genes, que estava semeado no ventre de Rebeca. O Esaú e o Jacó. E aí você vem por toda a Bíblia até chegar Judas e Jesus. Da mesma tribo, na mesma igreja. Eu não quero falar muito sobre isso, mas falar sobre indivíduo, você vai ver Deus tratando com um e não tratando com outro. Deus ouvindo a Abel e não ouvindo a Caim. Deus respondendo a Abel. Hoje nós queremos que Deus responda assim: Senhor, me cura agora. O Senhor prometeu que vai me dar prosperidade, então eu quero uma casa, eu quero um carro, e assim vai. Se puder pedir avião, pede para Deus. Eles nunca pedem o que Jesus mandou pedir. Jesus mandou nós pedir o Espírito Santo. Nós pedimos casa. Ele disse: se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, casa, carro, avião, terreno, fazenda, será acrescentado. Se você fizer a oração certa. Mas hoje os pastores ensinam a igreja a fazer a oração errada, porque isso dá dinheiro. Você dá tanto de oferta para Deus, para a igreja, e faz uma oração dessas errada. Agora você diz: mas eles não são abençoados? São abençoados ainda. Deus vê a cegueira de cada um e Ele abençoa todo mundo, porque Deus não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem vermelho, não tem feio, não tem bonito. Deus manda a sua bênção para o mundo inteiro, e nisso eles confundem. Agora, a espiritual não tem jeito dele mandar para o mundo inteiro, ele manda para os seus. A salvação é para os seus. Aquele que ouvir é o que é salvo, porque a fé vem por ouvir, nem é por ver. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bem, então aqui nós temos Caim matando Abel, e Deus tratando com um. Então Deus trata com o ministério, aí vem outro que tem que tomar cuidado, porque vem uma inveja daquele tipo de ministério. Pode ser um ministério pequeno, pode ser um ministério que não chama atenção do mundo, mas tem alguém que quer ter um ministério igual aquele e sobrepujar aquele. Este é o mal das pessoas, muitas vezes, em cada ministério. Eu lembro que cada vez que eu fui do ministério, eu fui sujeito a um pastor. Eu ouvia, eu cantava, eu pregava, mas eu estava ao lado daquele pastor. Foi poucos anos, na verdade. Veio para a mensagem, a gente ouviu a mensagem,
ficamos 29 anos ao lado do pastor Joaquim Gonçalves Silva, crendo, pregando. O que ele pregava, a gente sabia que aquilo estava de acordo com a mensagem, ia na mensagem, amém. Aí depois veio esta abertura da palavra, da terceira etapa, que nós não tínhamos ouvido ainda. Deus abriu aquilo e Deus começa a tratar outra vez com o indivíduo. Ele tratou com o indivíduo Brana, logo ele trata com o indivíduo você. Ele tratou comigo, logo trata com você. Este é o indivíduo, Deus tratando individualmente. Agora, tomar cuidado de invejar um ministério. Ainda que eu não peguei para falar nisso hoje, mas chegou nesse lugarzinho que é muito bom. Porque foi que Caim matou o seu irmão, porque ele tinha inveja do seu irmão. Porque Deus ouvia seu irmão. Deus dava a mensagem para seu irmão. Então ele dizia, eu vou pregar do mesmo jeito. Eu tenho que pregar da mesma forma. Mas Deus não deu mensagem para Caim. E assim Deus deu mensagem para William Branham. E tem gente querendo tomar o lugar de William Branham para poder revelar selos, trovões, novo nome. E não tem jeito mais, porque o que Deus tinha que fazer, Ele fez nos dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi cumprido. Deus fez a sua obra, Deus tratou individualmente. Quando Deus trata com o indivíduo, você tem que ver, Deus tratou com o filho. Quem não creu no filho Jesus, se perdeu. Deus tratou com Pedro. Quem não creu em Pedro, se perdeu. Deus tratou com Paulo. Quem não creu na mensagem de Paulo, durante 7 eras da igreja, se perdeu. Deus tratou com Brana, na revelação dos 7 selos, 7 trovões, novo nome. Quem não creu, como Brana creu, se perdeu. Não importa que está na mesma igreja de William Branham, com o nome de Tabernáculo da Fé, Tabernáculo Brana e assim por diante. Não importa. Deus não respeita títulos. Deus trata com o indivíduo e tem que ter os indivíduos que siga aquele indivíduo o qual Deus está tratando com ele. Em cada época foi assim. Se Deus tratou com o irmão Branham, quais os indivíduos que Deus tratou com eles? Então você vai achar muito pouco. Hoje é muito pouco que Deus tratou com eles, como tratou com o irmão Branham. Que com o irmão Branham Deus tratou como indivíduo, revelando sua palavra, e aquela palavra tinha que alcançar cada indivíduo que é parte, membro do corpo de Cristo. Cada um de nós. Se você é um fio de cabelo, você tem valia nesse corpo. Eu sou do corpo de Jesus Cristo. Um fio de cabelo. Não precisa ser o olho, que é um profeta. Não precisa. Você tem que ser posicionado no seu lugar. Você serve, se falta um cabelo, você não percebe, falta 2, você não percebe, mas vai caindo de pouco a pouco, aí chega um dia que a gente fica careca, diz, perdi muito cabelo. Mas quando caiu o primeiro, você nem percebeu, porque foi um só. A morte tratou com um só. Assim como a vida vem e trata com um só. Levanta, manifesta, dá revelação, dá luz. E você tem que acompanhar aquele indivíduo. Olha, ele matou seu irmão, Deus levantou outro. Ele pensa, ele matou o irmão, agora acabou. Deus foi lá e levantou outro. Aí Deus não tinha que precisar da serpente. Deus precisava de um homem. Porque a serpente, Deus a amaldiçoou e diz, rastejará sobre o teu ventre e pó será a sua comida todos os dias. Dali para cá, que a serpente passou a rastejar, porque ela andava ereta, ela andava como um homem. E Deus a amaldiçoou, conforme está em Gênesis capítulo 3.
Aí Deus pega, levanta outro no lugar de Abel que Caim matou. E o que Deus estava fazendo? Mostrando para nós, diz o irmão Brana, com morte, sepultura e ressurreição de Cristo. A morte de Abel, sepultura de Abel e a ressurreição. Quando vem a ressurreição, que ele está mostrando em tipo, aí veio 7. Deus tratando agora com indivíduo outra vez. Nunca com um grupo de gente. Deus tratando com um indivíduo, falando para ele, revelando sua vontade, seu amor a ele. Quando você sente que Deus revela seu amor, sua vontade, sua palavra a você, talvez não revela a outro, ninguém mais sente ao seu lado, mas você está sentindo aquele amor de Deus no seu coração. Deus está tratando com você. Se você não sente, então Deus está tratando com alguém, com um indivíduo, perto de você. Então é que Deus trata com o marido e não trata com a mulher. Deus trata com a mulher e não trata com o marido. É indivíduo, não é grupo, não são 2, não são 3. É indivíduo que Deus está tratando individualmente. Só falta você ouvir Deus e o identificar na mensagem do indivíduo que Deus usou. Você pode ver, irmão Brana foi o único. É Deus tratando com o indivíduo. Quem mais revelou eras da igreja? Me mostre. Quem mais revelou 7 selos? Me mostre. Então, se não tem mais ninguém que Deus revelou, foi apenas a Brana. Deus tratou com o indivíduo. Agora, depois de William Branham, quem creu naquilo que Deus revelou àquele indivíduo? Eu. Você. Nós estamos crendo. Você crê? Não porque alguém diz, oh, isso é verdade. Creia. Como muitos na hora da pregação, e principalmente na hora do apelo para aceitar Jesus, então vai obreiros no meio da congregação e fica por perto do incrédulo e fala com ele, para ele aceitar Jesus. E aquilo ali tudo é a força para levar para frente. Não foi Deus que falou. Se Deus fala, ele fala do púlpito. E se a pessoa não sente vontade de nada, ela não vai a lugar algum. Ela não levanta a sua mão, ela não faz nada. Nós estamos num tempo que não é apenas nos satisfazer. Olha, o povo levantou a mão e aceitou Jesus. O povo levantou a mão e creu em Brana como profeta. Também não. Não vai resolver. É o indivíduo. É aquele homem, aquela mulher, aquela moça, aquele moço. É que ouviu. E a fé vem por ouvir. Quando ouviu, dentro diz assim, isso é de Deus. Isso é fé. A fé diz, olha, você não pode sair daqui sem isso. A fé é que fala lá dentro de você. Você não pode sair daqui sem essa mensagem, sem sua decisão. Você não pode sair daqui como você entrou. Você tem que sair melhor. Você não pode sair daqui pior do que você veio. Porque você ouviu coisas que nunca você ouviu. Então aquilo tem que produzir fé em você. A fé vem por ouvir. O que você tem ouvido é a palavra de Deus. Deus tratando com você, com mais ninguém. Ele trata com o pai, não trata com os filhos. Talvez trata com um dos filhos e não trata com o pai. Eu tenho experiência disso. Certo? Tenho experiência. Meu pai me apoiou a vida toda no Evangelho. Mas meu pai nunca conseguiu ficar dentro da igreja escutando. Porque ele tinha uma natureza brava e brigava mais fácil. E não queria mudar aquilo. Então, como que Deus pode tratar comigo do jeito que eu sou? E meu pai do jeito que ele era?
Cada um no seu lugar. Agora, Deus tratou. Ele trata com um e não trata com o outro. Não é porque Deus faz acepção de pessoas. Não, a fé vem por ouvir. Alguém ouviu dizer, eu creio. Deus vai lá. O outro ouviu a mesma coisa. Diz, tudo bem, mas não vai dar para a gente seguir isso, não. Não vai dar, é muito difícil. Duro é esse discurso. Os próprios discípulos disseram, quem pode escutar isso, mestre? É duro esse discurso. E ele está tratando com o indivíduo. Quem sabe você está me ouvindo aí através da internet, nesse momento, e Deus está tratando com você. Você diz, olha, eu vou esperar Deus tratar com minha mulher, com meu marido, com meus filhos, com meu pastor. Não, Deus não faz isso. Deus trata com você. Deus trata individualmente. Olha, eu creio na mensagem do profeta. Quando Jesus estava dizendo ali no livro de Salomão, eu sou a rosa de Saron. Aquela rosa de Saron, para produzir o perfume que me atraiu, que te atraiu, teve que ser espremida, esmagada no Calvário. Porque uma rosa, se você a espreme, aí que você vai obter o perfume dela. E foi isso que Cristo foi. A rosa de Saron, espremida. Hoje ele não está como uma rosa espremida. Hoje ele é a rosa de Saron. Hoje ele é o perfume para nós. Ele já foi exprimido. Já saiu o seu perfume. Nós recebemos, fomos beneficiados de seu perfume muito acima de Avon e assim por diante. O perfume, Cristo, que está acima de qualquer remédio. Ele diz, eu sou o Senhor que te remedia. Não, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou o lírio dos vales. Espreme o lírio para se obter também o ópio, para te tranquilizar. Quantos de nós crentes estamos precisando do ópio? Aplica uma injeçãozinha em mim aqui. Quando eu falo isso, eu lembro quando eu estava internado e inquieto, há muitos anos atrás, inquieto, e vinha uma enfermeira com uma injeçãozinha pequenininha, e eu dormia. Era um ópio, um tranquilizante. Quando vinha com aquela grande, eu não gostava daquela, não faz efeito. Porque eu queria aquela que fazia efeito no que eu estava precisando, me acalmar. Quando chegava aquele ópio, aquele lírio do vale, que foi exprimido no Calvário, e tiramos um tranquilizante dele, para aplicar em nossas veias espirituais, para acalmar nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, que venha o grande ópio divino e penetre e faça efeito, tranquilize nosso sistema nervoso. Não, espera lá, para tranquilizar nosso sistema nervoso, tem que ser diazepam. Não. É dia a dia Jesus mesmo. Toma um pouquinho do ópio. Só um pouquinho, uma injeçãozinha pequena, te acalmarás. Terás mais desejo das coisas celestiais do que das físicas e naturais. E Deus tratando com você, indivíduo. Deus tratando com você, como eu tenho vontade de ler isso para vocês. Eu aprendo com o irmão Brana e eu vejo isso daqui é tão bom. Deus, então, o que ele disse a Adão e Eva, multiplicai e enchei a terra. Espalhou a raça humana sobre toda a terra. Então ele podia tratar com eles individualmente e trazê-los de volta. Tratando com o povo, indivíduos, cada pessoa. Mas eles não queriam isto desta forma. As pessoas não querem isso desta forma. Elas querem
ser tratadas diferente. Mas a maneira correta é Deus tratando com você. 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão num campo, um será tomado, o outro será deixado. Qual o problema? Deus tratando com um. É um que ouve, é um que tem fé, é um que dedica. Se você ouve, se você crê, você se entrega àquilo. E Deus então te dá não só a promessa espiritual. Meu irmão, se você recebe Jesus, o que Jesus é? Paz, amor, gozo, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, virtude, ciência, paciência, piedade, amor fraternal, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela brilhante da manhã. O senhor aceita Jesus, tem um monte de coisa que vem atrás dele. É como minha esposa, quando ela me aceitou, eu tive que rir. Minha esposa, quando ela me aceitou, veio 6 filhos meus atrás. 6 filhos para ela ajudar, para manter companheirismo, se não precisar de cuidar, para manter companheirismo. Mas ela me aceitou. Mas eu tenho isso atrás de mim. Eu tenho isso que me acompanha. É na minha família. E ela me aceitou. Assim, você aceita Jesus, tem tanta coisa. Você diz assim, espera lá, mas aceitar você, Osmar, tem tanta coisa ruim atrás de você. Né? E aceitar Jesus, amor, gozo, paz, bondade, que coisa. Aí eu quero é Jesus. Mas esse rapaz que você aceita para casar com ele, você que não sabe. Ele tem alguma coisa atrás dele que vai seguir. Você diz, abraça ele e não sabe o que ele tem dentro. Tem muitas coisas ali que vai revelar durante o caminhar, o convívio. Aquilo vai manifestar. Mas você aceitou aquele rapaz. Casou com aquele moço, que joia. Mas ele nunca falou o que ele tinha dentro. Aí depois que casa, se eu soubesse que estava dentro de você. Mas é a mesma coisa hoje de casar com Cristo. Você se arrepende de casar com Cristo? Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente foi, abraçou Jesus. Aí depois que a gente abraçou ele e diz, mestre, eu te quero, eu te amo, tudo bem. Aí começa as exigências bíblicas. Aí começa, isso não deve ser feito, porque isso daqui prejudica, isso daqui é mal. Não, mas eu queria só Jesus, mais nada. Eu queria Jesus, só Jesus e mais nada, nenhuma exigência mais. A moça quer casar com aquele rapaz e não quer mais nada do que ele tem, só riqueza. Que elas pensam hoje é dinheiro, carro. O que você tem? Mas ele não fala o que ele tem. O carro velho ele pode te mostrar. Mas um gênio ruim que está lá dentro, só depois de casado. Aquilo brota. Aí aparece tudo isso. As pessoas não mostram na hora. E Jesus também, quando você vai a Ele, você o recebe gostoso, Ele te recebe também gostoso. Só que depois Ele começa a mostrar dentro de você que aquelas coisas do mundo já não prestam mais, não tem valor mais para você, porque Ele te amou, Ele te salvou, e Ele quer agora você para Ele só. O não faz isso, as leis que são emitidas, as leis, aquilo é para o cuidado do povo. Mas é bom essas leis, correr só, tanto, assim, com lei para correr 80, já corre 200. Se fosse diferente, se não tivesse lei, se a lei para não matar, ainda vem e mata, para não roubar, ainda vem e rouba, é a lei.
Não adulterarás, e ainda vem e adultera, toma até a mulher do outro ou o marido da outra. Com lei e tudo. Por que não pode agora obedecer à graça, o que Deus tem dentro dessa... tudo é de graça. Tudo é de graça, mas tudo que é de graça, você tem que ver que aquilo ali vai exigir de você um viver, não fazer coisa para se salvar, não, uma vida de caráter, de amor, de decência, tirar de nós a vulgaridade, o pecado e deixar que o próprio Deus se manifeste tratando conosco individualmente. Deixa Ele tratar com você. Deixa você ser como Ele, exprimido. Os lugares que mais as pessoas são exprimidas são no casamento. Não é quando o rapaz está apertando a moça. Não. É depois que casa mesmo. É o problema de dentro do lar. Aí aperta. Ela e ele. É o lugar, se você é a rosa, se você é o lírio, está sendo exprimido dentro de casa, produza o perfume da rosa de Saron, do lírio dos vales, daquela esposa rosa de Saron, daquele marido lírio dos vales. Irmão Brana pregou uma mensagem qualquer dia, deve chegar para nós, reverendo senhor lírio. Mas isso é bom, o pastor um lírio, que suas mensagens tenham perfume, as pessoas possam cheirar, sentir bem, isso é de Deus. Ou o perfume da salvação, o perfume da revelação. Quando você sente esse perfume, Deus tratando com você, mas ninguém recebe, você começa a perceber, mas por que o fulano não quer? Tem tanta gente boa que não quer. Deus não tratou com elas, Deus está tratando com você. É você que tem que dizer: Pai, aqui estou, aceita-me, perdoa-me, eu creio em Ti. Muito obrigado, Criador, por esta oportunidade de estar na sua casa, de parar e ouvir esta mensagem que ajuda cada um de nós, que nos posiciona como filhos e filhas de Deus. E o Senhor trata conosco também em amor e também na correção. O Senhor trata conosco de todas as maneiras, porque se somos filhos, diz a sua palavra, somos corrigidos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Mas, Senhor, desejamos ser corrigidos pela palavra, pela mensagem, pela hora que vivemos, a hora da noiva, que tem uma mensagem que está corrigindo, que está posicionando, não duas mensagens, não três, tem uma mensagem, tem a revelação do único e verdadeiro Deus, operando, agindo em seres humanos. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada pessoa que espera seja numa bênção natural, ela possa receber esta espiritual e ver que as naturais estão acompanhando a bênção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei
ali o hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.